Source of food energy. But did you know that carbohydrates play a central role in how cells work? Carbohydrate chains, or glycans, are found in the membrane of every living cell. Carbohydrates can also attach to protein or lipids to form larger, more complex molecules. This makes them one of the largest and most diverse classes of molecules in nature. They are the key to almost every biological process. Fighting the flu virus spreads by attaching itself to glycans on the surface of a human cell before moving on to infect the next cell. Injure yourself? Glycans help send a signal telling white blood cells to move to the injury site, where they fight off infection. Receive a blood transfusion? The type of glycans on the surface of your blood cells are what determine your blood type. Glycomics is the study of these carbohydrate chains. In the case of viruses or bacteria, for example, if scientists can stop them from latching onto the glycans of our cells, we can help prevent and respond to pathogen-specific glycans on bacteria and viruses. This will allow us to vaccinate against diseases that currently don't respond to traditional vaccine treatments. We may even be able to perform organ transplants on donors with incompatible blood types by tricking the immune system into ignoring the glycans on foreign blood types. With glycans playing such a diverse role in our bodies, there are many ways that glycoscientists can harness carbohydrates to improve human health. To learn more about carbohydrates and the study of glycomics, visit glyconet.ca. Um videozinho que tem no site do Glyconet. Depois, se vocês quiserem acessar lá, acho que vale a pena. Tem um monte de sites assim. Bom, então, qual é a tendência das neurociências hoje que está levando a vanguarda do conhecimento? Então, o estudo completo do glicoma é a totalidade dos glicômidos que são expressos pelo organismo. E ela é a ponta para você entender vários aspectos importantes. Então, você tem vários tipos de abordagem. Você tem o glicobiomarcadores, que eles são importantes, por exemplo, no diagnóstico precoce, na medicina personalizada e usando técnicas analíticas de alto rendimento. Os glicomarcadores. A imunoglicômica também é uma abordagem vital para desenvolver novas vacinas, como as vacinas que são glicoconjugadas. Assim como imunoterapias contra o câncer e estratégia para combater as doenças autoimunes. E tem uma outra abordagem que é a engenharia dos glicômidos, o glycoengineering, que é a manipulação precisa das vias de glicosilação em células e organismos. Então essa manipulação genética, hoje em dia, permite criar novos compostos com propriedades terapêuticas e otimizar a produção de biofármacos. Então, isso a gente tem um exemplo hoje acontecendo, que é a bioengenharia da heparina. Que hoje em dia é uma coisa que ainda está muito distante de produzir em grande quantidade, mas uma hora a gente vai chegar lá. Tá? Então, isso é um exemplo que a gente tem bastante próximo da gente, que é a bioengenharia utilizando as enzimas de biossíntese da heparina, de sulfatação e de polimerização. E tem tecnologias assim, super avançadas, que são uma integração da multiômica, que é aquilo que eu falei. Então, tem como se você estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça. Então você tem a genômica, tem a proteômica e agora a glicômica está entrando aí para juntar esse quebra-cabeça aqui. Ainda tem muitas peças que são fora do difíceis ainda de formar uma fotografia, um retrato do que está acontecendo. Tem a glicômica de células únicas. Então hoje a gente pode pegar uma célula, pegar uma célula e descobrir quais são todas as enzimas envolvidas na síntese de glicídios
e quais são os glicídios produzidos por essa célula. Tá? Então, você pegar isso em uma única célula e descobrir isso, a gente está, né, muito realmente numa coisa que eu diria próxima à ficção científica. A glicobiologia computacional e a inteligência artificial. Hoje em dia, tanto a inteligência artificial e o machine learning são usados como ferramentas poderosas para prever estruturas de glicanos, interações proteína-glicana, correlacionar padrões de glicônico com características de doença. Então, evidentemente que isso tudo, né, nesse aspecto de inteligência artificial e machine learning, é uma coisa que tem que ter uma confirmação, uma comprovação depois, mas é uma indicação. Então, você, em vez de você fazer um monte de experimentos, né, de tentativa e erro, você faz uma coisa mais direcionada, utilizando a inteligência artificial, a síntese química e enzimática, né, e aí, de novo, a gente pode dar, né, o exemplo da heparina, que está sendo sintetizada, e acho que a gente já teve até um seminário há um tempo atrás, e tem essa nova metodologia, que é o CRISP, que é a utilização de tecnologia de edição gênica para manipular com precisão as enzimas e transportadoras envolvidas nas vias de glicosilação. Quem está fazendo uma abordagem desse tipo aqui é a Adriane Todeschini. Ela está, se eu não me engano, ela está trabalhando com o CRISP e está trabalhando também com aquele camundongo CREA, que expressa uma enzima de oligosilação num determinado tempo do animal e num lugar específico. Então, isso está ocorrendo e não muito longe da gente, né? Bom, então vou falar um pouco dos principais centros de ciência, e aqui está o que cada um deles, qual é o foco de cada um deles. Eu acho que vale a pena dar uma folheada e dar uma olhada no que esses centros fazem, porque é uma oportunidade de colaboração, é uma oportunidade de fazer pós-doc, é uma oportunidade de conhecer pessoas e trazer para cá para dar curso. Acho que é fundamental a gente ter uma proximidade, não com todos eles, mas com alguns que a gente tenha mais afinidade. Por exemplo, Instituto de Glicobiologia, Organização Internacional de Glicobiologia. Né? A gente faz parte dessa organização. Essa organização está diretamente ligada com a Gliconet do Canadá. Tá? O atual presidente da IGO é um dos caras que estão à frente da Gliconet. Então a gente tem uma proximidade. Bom, então tem essa rede aqui, que é a Gliconex, que é na Europa. Tem essa rede no Japão. Aliás, o Japão é uma potência em glicobiologia, sempre foi, né? Hakomori, Kazuyuki, vocês vão ver vários outros japoneses que são, não sei, eu acho que eles são de outro mundo. Não, é verdade. É uma potência, o Japão é uma potência. Tem esse outro aqui, que é na Austrália. Só para vocês terem uma dimensão de que a glicobiologia está no mundo inteiro. Né? Universidade da Geórgia, que todo mundo aqui conhece, né? A gente teve um professor que era daqui. Tem esse Glicocor, que é nos Estados Unidos, e essa Gliconet, que é no Canadá, que é realmente Bom, isso aqui é uma visão da estrutura que a Gliconet tem, tá? O que elas fazem, tá? Envolvendo glicômica. Então, depois vocês podem vir aqui e ver, né, quem eles são, quais são os seus parceiros, quais são as atividades que eles desempenham, o que eles fornecem, né, qual é a missão deles, né, o que eles pretendem fazer e os impactos. Estão todos aqui. Só para vocês terem uma ideia,
o glicoma, esse centro, ele está relacionado diretamente com o crescimento da bioeconomia. Ele tem um cluster de 5 a 10 biotechs relacionadas com a glicobiologia. Ele nutre um ecossistema de inovação. Ele tem reduzido o impacto do healthcare, coisa de saúde no Canadá. Ele tem participado da construção sustentável na agricultura, na área de segurança de alimentos, e interage com vários líderes. Então, isso é uma estrutura física ou é um... São vários centros em toda a região do Canadá. Bom, então, isso aqui, vocês tiveram uma ideia dos centros, são centros de microbiologia mundial, e que a maioria desses centros você tem uma plataforma. Vou mostrar algumas plataformas que você pode entrar e ver a estrutura, ver gene, ver a proteína, como ele interage com a proteína. Às vezes já tem esse estudo tudo prontinho. Tá? E aí você pode pegar a metodologia, ver. Então é uma fonte de conhecimento enorme. Bom, então, quais são as metodologias de ponta, né, que são utilizadas nesse centro? Evidentemente que nem todos os centros vão ter todos esses equipamentos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, espectrografia de massa, o Orbitrap, TIN-TOF, MALT-TOF, com técnicas avançadas de fragmentação. A capacidade. Então, eles são essenciais para a caracterização estrutural abrangente, né, quantificação de glicanos e glicoproteínas, e até mesmo para mapear glicanos diretamente em tecidos. Plataformas de microarranjos de glicanos, né, que funcionam para triagem de alto rendimento, para interações entre proteínas de uma vasta biblioteca de glicanos. É crucial para a descoberta de ligantes e desenvolvimento de vacinas. Ferramentas de bioinformática, né, softwares e bases de dados, também isso aqui é super importante. Eles são imprescindíveis para análise, visualização e integração de dados de glicômica. Por exemplo, aqui são todos esses bancos aqui que vocês podem acessar, né? O Glyco Workbench, o Glycomol, o Unicarb, etc. São bancos de dados que você tem acesso a estruturas de glicanos, de interação com proteínas. Tá? Evidentemente você tem que ter uma infraestrutura grande, né, de computação, de informática, porque tem que ser servidores muito grandes. Tem essa metodologia, que eu já mencionei para vocês, que são capazes de manipular genes, né, biossíntese de glicanos, de sulfatação, enfim. Tem essa microscopia de super resolução e criomicroscopia eletrônica, que permite visualizar a localização e integração de glicanos em um nível subcelular. Também por ver o que está acontecendo ali no Golgi, imagina. Equipamentos de glicômica de célula única, plataformas de microfluídica para isolamento e análise de células individuais, citometria de fluxo, citometria de imagem, isso eu não sabia, para análise fenotípica de glicano na superfície celular. Sistemas automatizados de síntese também, a gente tem um exemplo disso, né, produção eficiente e controlada de glicanas sintéticas, que são essenciais para o desenvolvimento, para a pesquisa e desenvolvimento. Muita ferramenta, né, que é utilizada. Isso realmente é muito caro, mas em compensação o impacto desse investimento é visível. Né? Bom, então aqui tem só um modelo, uma sequência metodológica para caracterizar
os N-glicanos do núcleo pulposo do tecido derivado de PIGS. Né? É uma proteína que quebra o glicano aqui na ligação, uma enzima, né? E quebra o glicano e libera o glicano, você tem o glicano marcado, e aí você bota aí num instrumento de caracterização, como a gente tem aí, e aí você faz toda isso aqui, ó. Oi? Uma glicanase. N-glicanase, isso. Aí você vai aqui, né, se você tem todas o perfil, né, você pode variar aqui ecoglicosidades específicas que você tem aqui. Então, isso na realidade você faz aqui, né, mas só que só estou mostrando o contexto. Aqui é o microarray usando lectinas específicas que você faz um negócio desse tipo que fica bonitinho, né? Esse aqui é só assim, um exemplo de utilização de algumas dessas metodologias que eu mostrei para vocês. Aqui, vou falar um pouco sobre glicocosmos. Glicocosmos é uma ferramenta que tem sido fundamental para compreender de forma homogênea a glicociência. Isso aqui é uma página só, vocês podem pegar isso aqui, foi publicado na Nature Methods. Descreve esse conjunto de inter-relações de instituições voltadas para o glicômetro. Tem um portal. Eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é do Japão. Tá? É um centro no Japão e criou o glicocosmos. Booker University bridges biology and data science to decode the profound mysteries of glycans. By integrating glycobiology with cutting-edge glycoinformatics, we advance glycoscience and open new frontiers in life science. Glycans are among the most intricate molecules found in nature. They modify the protein lipid, orchestrating nearly every biological process, from embryogenesis and neurogenesis to infection, immunity, and disease such as cancer and rare genetic disorder. Yet their complexity has left much of their story untold. At Galsic, we leverage the power of data science to map these structures, revealing their essential roles in life and disease. While genomics and proteomics have surged forward, glycobiology has remained in its shadow. Now, with advances in technology, we're closing this gap. Japan's Human Glycome Atlas project, launched with the full government support, is charting the landscape of glycans. This marks the beginning of a transformative era where glycoscience takes its rightful place alongside other molecular sciences. Glycans are essential for cellular communications, immune responses, and numerous biological processes. At Galsic, we investigate glycan-related genes and study glycan function in the body. We further analyze disease-specific glycan patterns because glycans reflect cellular state and serve as unique biomarkers for human diseases. Our goal is to create new diagnostic agents and treatments to improve human health. Influenza viruses recognize glycans with stearic acid as the terminus, but human and avian strains prefer different structures. Through collaboration between bioinformatics and biology, we discovered that glycan sulfation and coarse branching significantly influence viral infectivity. These findings not only deepen our understanding of viral behavior, but also point to new strategies for combating influenza and other viral threats. Our research focusing on glycosylation, a process involving over 200 enzymes that occurs in RNA Golgi apparatus.
Using models such as Drosophila and mouse embryonic stem cell, we've identified 5 conserved glycans critical for pluripotency and self-renewal. During early stage of development, glycan expression is orchestrated by PRC2, shedding light on embryogenesis. Building on this, we analyze glycan-related gene variant in rare diseases, aiming to uncover their role in disease mechanism and identify the potential therapeutic targets. Over the past decade, I've worked to create tools and databases that empower glycoscientists worldwide. The Glycosmos portal unifies data on glycan-related genes, glycoproteins, and diseases, while GlyTOOCAN, the International Glycan Repository, assigns accession numbers or unique IDs to glycan structures. This facilitates global data sharing across resources around the world. Using these resources, we're now developing machine learning models and simulation tools to further explore glycan functions and their implications for health and disease. In cooperation with 2 other core institutes, GULSIC is involved in national initiatives such as J-GlycoNet and HGA. These projects foster collaboration across Japan and internationally, cataloging human glycan data in a new knowledge base called TOSA, which will be a transformative resource offering new insights into the fundamental mechanisms of human life. By decoding the language of glycans, we unlock the secrets of biology, health, and disease, shaping the future of science. Join us at Soka University, where the frontier of glycoscience begins. Isso aqui é uma plataforma, tá? Então essa plataforma é muito utilizada no contexto do que essas pessoas, não sei se vocês notaram, mas são vários tipos de pesquisa de lugares diferentes, pesquisadores de lugares diferentes, todos eles fazendo o seu projeto específico de glicobiologia, mas utilizando muito essa questão da colaboração entre centros e esse portal aqui. Então, esse portal aqui, vocês podem acessar. Vocês podem consultar aqui a estrutura de glicão, o tipo de glicão, a proteína que ele interage, a enzima específica de biossíntese desses glicanos. Então, uma quantidade assim enorme de informações que a gente pode obter nessas plataformas. Isso aqui é uma outra plataforma chamada GlyGene, que é uma plataforma computacional e de recursos computacionais e de informática. Aqui você pode procurar por estruturas de glicano, proteínas baseadas na sequência proteica, genes, enfim, você pode fazer um monte de coisas aí interessantes relacionadas a gene de enzimas, de proteínas que interagem com carboidratos, estruturas, predizer estrutura de carboidrato. Então é bem legal. Tudo isso que vocês estão vendo, o Human Genome Project, foi idealizado por esse cara aqui, Kenji Kadamotsu. Então ele iniciou a carreira dele como cirurgião pediátrico na Universidade de Kyushu, obteve o PhD em 1989. Então aí ele saiu, ele é pediatra, mas saiu da pesquisa, saiu da medicina e se dedicou à pesquisa e passou por várias universidades, Kagoshima, NIH e finalmente na Universidade de Nagoya. Então ele publicou 280 artigos em glicobiologia, com foco em neurologia, oncologia, inflamação. Foi decano da Escola de Pós-Graduação de Medicina e atualmente diretor da Universidade de Nagoya. E aí em 2023 ele lançou esse glicoma. Ele lançou esse projeto Glicoma porque ele entendia muito bem que estava faltando alguma coisa. Tá? O genoma não era suficiente para responder as perguntas dele, a proteoma não era suficiente para responder as perguntas dele, então ele decidiu
sair da cadeirinha dele lá de reitor e botar a mão na massa, sair da sua zona de conforto e criar toda esse programa e essas conexões no mundo inteiro. Então, eu fui numa conferência e ele deu uma palestra, muito bacana a palestra. Falou de condroitin sulfato, de dermatansulfato, falou sobre o Kazuo Sugahara, que é um japonês que a gente sempre encontrava com ele, um cara muito, muito bacana. E fala sobre a heparina, utilizou a heparina, mas o trabalho dele não seguia adiante. Então, ele fundou isso aqui. Aí eu posso botar só um trechinho do que ele falou, com a voz dele mesmo. So life is sustained by countless miraculous mechanisms. Among them, 3 essential chains, genome, protein, and glycan, intertwined to orchestrate the intricate workings of life. While we have made remarkable progress in understanding the genome and proteome, the third chain glycan still stretches out as a vast, fascinating frontier. So expanding our knowledge of this glycan world holds the potential to transform the life sciences and evolutionize the future of medicine. So to realize this future is crucial to unravel the mysteries of glycans, not in isolation, but through deep connections with other scientific fields. That's why we launched the Human Glycan Atlas project. So this initiative will generate and house vast data on the human glycome and glycoprotein and glycan biosynthesis, creating the dynamic hub where researchers from diverse disciplines can come together, inspire one another, and pioneer bold new horizons in life sciences and medicine. Foi uma pequena textozinho dele falou. Eu estava gravando e aí eu achei muito, muito bacana que explica, né, mais ou menos por que ele saiu. Mas assim, pô, um cara, né, professor pediatra, largou tudo, foi fazer ciência, aí não estava conseguindo obter respostas para as perguntas dele, e aí ele revolucionou a glicobiologia, criou esse Human Glycan Atlas, que está aqui, a página é bem bacana. A mensagem que eu acho que todas essas coisas aqui passa, que eu nem sei se é importante para todo mundo, mas que o futuro da glicociência é colaborativo e transformador. Então a gente está vendo que todos esses centros que foram formados no Japão e no mundo inteiro, eles têm uma intensa colaboração, uma troca de estudantes muito grande. Então permite que o estudante vá para um lugar, faça, tenha a sua experiência, volte para outro. Isso ocorre em nível mundial, assim como no Canadá. O Canadá também. Não é só, não interage com os diversos, o GlycoNet não interage só entre eles, assim, mas interage com o mundo inteiro. Então isso é o que eu acho que a mensagem que isso está passando, né? Quer dizer, que utilizando esse avanço na tecnologia, né, para avançar a área de glicoma, e esse avanço está sendo compartilhado com todo mundo. Não é uma coisa só de uma instituição, de uma coisa, não tem ego aí, é uma coisa bacana. Então é uma coisa colaborativa e eu acho que é transformadora, mas é transformadora porque tem essa colaboração, na minha visão. Bom, então, em suma, a glicobiologia está em um período de intensa inovação e expansão global. Ela se destaca a pensar, ela nos desafia a pensar fora da caixa e a reconhecer a complexidade e beleza dos glicanos. É um campo onde a pesquisa é fundamental, a tecnologia de ponta e a aplicação transnacional se encontram, oferecendo caminhos promissores para a saúde humana, biotecnologia e novas indústrias.